Visão detalhada, AWS, tipos e serviços em nuvem. Primeiro vamos começar pelos serviços. Quais são os serviços mais comumente oferecidos em nuvem? Tá? O primeiro deles, eu separei em 3 modalidades para te explicar. O primeiro deles é a infraestrutura como serviço. O segundo, plataforma como serviço e software como serviço. Não? Então é tudo como serviço, tá? O primeiro deles, talvez o mais comum, é o infraestrutura como serviço. No mercado aí você vai achar nas suas pesquisas essas letras IaaS, Infrastructure as a Service, é como a AWS fornece a infraestrutura para a gente, é o mais comum da gente ver, onde ela fornece o espaço físico para a gente, ela fornece conectividade, o mobiliário, pessoal, enfim, a gente nem sabe como é que a Amazon opera esses data centers, a gente nem se preocupa com isso, a gente compra a infraestrutura como serviço, então a Amazon oferece isso para a gente como um serviço. O exemplo clássico aqui é a EC2, então você pode ter servidores, né? Pode ter instâncias lá dentro, só se preocupando em utilizá-las e não se preocupando com a infraestrutura, porque isso é fornecido pela própria Amazon, tá? A plataforma como serviço, então a PaaS, ou Platform as a Service, tem tudo que a Infrastructure as a Service tem, com os adicionais de a configuração de sistemas operacionais, provisionamento e escalonamento são feitos pelo próprio provider, no caso pela própria Amazon. Por exemplo, o AWS Lambda é um serviço de funções onde você só escreve o código lá dentro e a Amazon faz todo o provisionamento da infra por trás, não só a infra, mas também sistemas operacionais, ela escalona, provisiona tudo para você, você só aperta o botão e executa a função. Outro grande exemplo que muita gente utiliza é o AWS Elastic Beanstalk, que é um serviço que realmente plataforma as a Service, onde você vai lá, seleciona qual plataforma você quer, quais são as configurações que você precisa, você aperta o botão e a Amazon faz o provisionamento dos recursos, por exemplo, EC2, databases, load balancer, monitoramento, tudo para você através desse serviço chamado Elastic Beanstalk, tá? E aí, por último, você tem o software como serviço, que é o Software as a Service, tudo que tem no Infrastructure as a Service, no Platform as a Service e mais, o software em si é fornecido, é como se você estivesse comprando o pacotão inteiro, além do software vem a plataforma, a infraestrutura e tudo mais. É o tipo do clicar e usar, você entra lá, seleciona o que você quer utilizar e faz uma assinatura ou faz uma compra e começa a utilizar. Isso é muito comum pra gente hoje em dia, né? Um grande exemplo disso é o Gmail, não precisa necessariamente ser pago, a gente usa o Gmail, mas por trás do Gmail, por exemplo, tem toda a infraestrutura da plataforma em si, dos servidores, disponibilidade, a gente nem se preocupa com isso, né? Alguém manda um e-mail pra gente, a gente entra lá no Gmail e dá uma checada no e-mail e tá tudo bonito lá. Então, o Google, no caso aqui, está fazendo todo esse fornecimento do Gmail com software as a service. Hoje em dia ficou muito comum, softwares estão indo para a web, né? Então está ficando mais raro, cada vez mais raro, que a gente instale sistemas no próprio computador para utilização. Eles sempre estão na nuvem, né? Então toda vez que você fala que o software está na nuvem, geralmente você está se referindo a software como serviço ou software as a service, tá bom? A Amazon em si não fornece esse tipo de solução. O foco da Amazon está mais em infrastructure e no platform. Então a Amazon ela não quer pisar nesse campo aí, mas eu acho que um dia ela vai pisar sim. Tem algumas coisas que a Amazon fornece, mas eu não as classifico como software as a service, tá bom? Então eu acho que no campo do software as a service a Amazon tem mais parceiros e ela incentiva, né, que as empresas façam essa parceria com ela para utilizar os serviços de cloud que ela fornece, tá bom? Na questão de tipos de nuvem, então a gente sempre fala em computação em nuvem, mas dentro da classificação, dentro do termo computação em nuvem, existem 3 classificações que são os 3 principais tipos: público, privado e híbrida, tá? Falando sobre a nuvem pública, é essa nuvem que a gente está acostumado a consumir, tá? Que são os serviços fornecidos aí pelos grandes players, como Microsoft Azure, Google Cloud, o Alibaba, DigitalOcean e Rackspace, e é claro, a AWS. Então, tem muitas empresas de computação em nuvem hoje em dia, e esse é o serviço mais comum. Quando você
tem a capacidade, a possibilidade, né, de entrar num site, criar uma conta e utilizar os recursos, você está utilizando uma nuvem pública. Isso basta você se cadastrar e você utiliza. Nuvem pública não significa que ela pode ser utilizada por qualquer um sem ter um cadastro, tá? Você tem que criar uma conta, etc. Mas a partir do momento que você faz a sua conta, você tem acesso aos recursos, lógico que sempre pagando. A nuvem privada, quando as empresas criam seus próprios data centers, como se elas fossem a própria Amazon, é o modelo on-premise. A própria empresa vai lá, faz uma parceria com o data center, ou ela cria um próprio data center e cuida de toda a conectividade, mobiliário, segurança física e etc. E ela utiliza de tecnologias de virtualização, tá? Essas tecnologias de virtualização vão permitir que ela faça esse escalonamento, enfim, todas as características comuns dos serviços de cloud na nuvem pública. É muito comum, né, os órgãos governamentais, bancos terem as suas próprias infraestruturas on-premise por questões de segurança, compliance e etc. Então, eles criam, né, e têm esses próprios data centers e lá dentro eles utilizam tecnologias como, por exemplo, o OpenStack e o VMware, que são tecnologias para virtualização e que permitem que eles tenham algo muito parecido com o que a Amazon fornece hoje em dia, tá bom? Esse movimento tem mudado, claro, né? Principalmente a Amazon tem feito aí parcerias com órgãos governamentais e tentando levar essas empresas também para dentro da nuvem pública, meio que criando aí nuvens mais privadas e mais seguras para eles, porque existe realmente essa resistência de expor dados em nuvens públicas, tá? Isso, claro, abre campo para muita discussão, mas só para você ter uma ideia do como está a situação atual disso aí. E disso surgiu, né, dessa discussão de vai, não vai para o público, fica no privado. Existem as nuvens híbridas, que são as empresas que estão aí utilizando o que há de melhor na nuvem pública, mas também mantendo uma parte em casa, dados dentro de casa. Aí, não só, às vezes, não é só preferência, né, mas existe também uma coisa de compliance. Então, as empresas não podem compartilhar todos os dados que elas coletam e elas armazenam. Imagina uma empresa de cartão de crédito colocando informações sensíveis dentro da AWS. Eles devem ter inúmeras políticas, né, que não permitem que eles façam o compartilhamento ou publiquem esses dados fora ali dos controles deles. Então, a partir do momento que você utiliza um serviço da Amazon, por exemplo, você está, né, colocando dados em servidores que não são de sua propriedade. Isso pode ser um problema. Tem a questão da segurança da informação também, que eles não querem expor sistemas sensíveis na nuvem pública. É claro que existem várias técnicas de você proteger, mas ainda é uma coisa que as empresas têm essa resistência. E eles estão criando, eles têm usado essa nuvem híbrida, parte na nuvem pública e parte na nuvem privada, para poder ter a agilidade da nuvem pública, né, a escalabilidade da nuvem pública, mas ainda ter o controle sobre os sistemas mais internos, digamos assim, utilizando uma infraestrutura privada. E aí o uso comum, né, dessa nuvem híbrida é realmente estender, né, a infra não cloud. Então, de repente a empresa tem ali dentro da infra dela serviços que não são escalonados e ela quer, por exemplo, criar um portal para os clientes finais verificar em extrato, por exemplo. Então é só um número que eles vão fornecer para a nuvem pública. Por exemplo, o Guilherme tem lá 1000 pontos no programa de fidelidade, a nuvem privada vai publicar isso na Amazon e aí um sisteminha vai só mostrar esse número 1000 para mim, não está expondo nenhum dado pessoal, não está expondo nenhuma transação financeira, e aí eles querem estender isso porque os usuários internos dessa empresa aí de pontos são pequenos, são 300 funcionários, só que eles têm mais de 1 milhão de clientes, então eles querem ganhar a escala na nuvem pública. Então eles querem se utilizar das tecnologias que existem de escalonamento, auto-scaling na nuvem pública. Eles não querem implementar isso internamente e aí acaba tendo essa questão da nuvem híbrida, tá bom? Então você vai aí esbarrar por esses tipos. A nuvem híbrida é bastante comum, a nuvem privada existe muito, com certeza absoluta, só que o nosso foco aqui vai ser sempre na nuvem pública. O que vai acontecer no decorrer dos estudos é que existirão cenários onde empresas estão migrando da nuvem privada para a nuvem pública e nós, como profissionais AWS, precisamos entender como fazer essa migração da melhor maneira possível, tá bom? É isso que eu queria te falar e eu te vejo no próximo vídeo.